Olá, sou professora Luciana Mimer, da Universidade Federal Fluminense. Trabalho no curso de Arquitetura e Urbanismo e no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. No momento, realizo um pós-doutorado na Universidade Federal do Espírito Santo, no programa da História. O trabalho que hoje apresento no Seminário da História da Cidade e do Urbanismo tem relação com essa pesquisa de pós-doutorado. Ele foi inscrito em parceria com o meu bolsista de iniciação científica, Felipe Cantreva, que vai apresentar em seguida a parte prática desse trabalho. E eu vou falar da parte histórica inicial. Convido vocês que estão assistindo a lerem depois o artigo que se intitula Sobreposições do Urbano, do Colonial ao Atual em Vitória. Está inscrito no eixo temático 4 Cidades, Memórias e Arquivos desse seminário. Falo da Vila de Vitória, no Espírito Santo, onde foram traçados caminhos que marcaram indelevelmente a terra e, não obstante as correções futuras de alinhamento, aberturas e vias e contenções de terreno, ainda deixaram registro nos dias atuais, o que configura o desenho urbano do Centro Histórico de Vitória. Nesse trabalho, falo da permanência do antigo sobre o novo traçado através de várias análises cartográficas e iconográficas. E produzo um material analítico baseado em fontes secundárias, livros e artigos, visitas em campo e arquivos do Fundo da Câmara Municipal de Vitória. Documento de fonte primária que venho pesquisando desde o ano de 2019. Esse artigo não se limita ao registro da história como memória estabelecida pela própria humanidade, através da escrita do seu próprio passado, mas também busca, com essas imagens, acrescentar um novo ponto de vista, gerar inquietudes para ampliação dessa e de outras pesquisas. Os resultados mostram a permanência significativa do traçado, baseada na imposição topográfica e nas construções remanescentes, que também representam a sobrevivência da arquitetura e do urbanismo. A introdução desse trabalho volta ao período colonial, quando Vasco Coutinho chega à capitania do Espírito Santo. Fala da caravela Glória, que trouxe o donatário às terras brasileiras. Além disso, distingue a Vila do Espírito Santo, que passou a se chamar Vila Velha, a Vila de Nossa Senhora da Vitória, na Ilha de Santo Antônio, ou Ilha de Duarte Lemos, que recebeu do Vasco Coutinho as terras onde hoje estão a nossa capital capixaba. Ligações do seu desenho urbano e implantação com Lisboa e Porto. O professor William Bittar chamava os portugueses de caranguejos lusos, porque ocuparam gradativamente o litoral brasileiro. Fato marcante na presença do colonizador. Esse trabalho segue pelo traçado colonial e imperial, falando desse núcleo histórico, com ruas que mais copiavam as trilhas tortuosas escolhidas pelos animais. Vitória é um exemplo do colonial brasileiro e, através de algumas ruas remanescentes, como os Logradouros, Duque de Caxias, Maria Ortiz, Professora Azambuja, José Marcelino e Ladeira da Misericórdia, deixa registrado o que é o antigo traçado colonial dentro dos nossos dias atuais. Além disso, falo do início da formação desse núcleo, dos futuros aterros, trabalho com a planta da Vila de Vitória, do Arquivo Histórico do Exército de 1767, um documento do colonial, em seguida com a silhueta da cidade de José Antônio Caldas, que Letícia Klug distingue como uma relação de proximidade no parcelamento das quadras, semelhança de casas, que ajuda a destacar ainda mais a força do relevo nessa imagem da nossa Vitória do período colonial. Falo das igrejas, de torres e dos caminhos. A perspectiva da Vila de Vitória também ajudou bastante, de 1805, de Joaquim Pantaleão. Nela já dá para ver a ligação dos moradores com o mar através dos cais, Porto dos Padres, Cais das Colunas, Cais da Alfândega. Sigo falando dos primeiros aterros, como a ideia do aterro do Campinho, que ampliou o maciço central, e o outro em direção ao Largo da Conceição, hoje nossa Praça Costa Pereira. Falo dessa mão de obra qualificada que ficou dependente muitas vezes da boa vontade dos moradores de Vitória. Além disso, a capital, no final do XIX, ainda não tinha iluminação pública.
Alguns edifícios, como o Palácio do Governo, a cadeia e o quartel, eram iluminados. Descreva então como era a iluminação, o abastecimento de água e a captação de esgoto na capital no final do século XIX, falando dessa infraestrutura urbana. Uma área pequena que se percorria a pé, com um raio de 1 quilômetro, que a gente pode ver na Vista Parcial de Vitória de 1884, do alemão Hamburgo, que esteve aqui em Vitória. Passo para o traçado republicano, onde falo da importância do café para o melhoramento da capital. E esse café fez uma grande diferença, a economia do café, a verba vinda do café, na Rua do Comércio e no Cais do Imperador. Passamos a ter várias ruas interligadas e chegamos ao final do 19 com um projeto de Saturnino de Brito para o Novo Arrabalde, que faz, na verdade, um levantamento do centro histórico. Então, aquela primeira planta do colonial, mais o projeto de Saturnino de Brito, que está em escala, nós sobrepomos ao traçado atual. Além disso, sigo o trabalho falando do governo de Muniz Freire, nesse projeto do Novo Arrabalde, que é a figura 5. Falo da Companhia Torres, que se estabeleceu em 1894 com um plano de arruamento para a capital. Em seguida, percorro o governo de Jerônimo Monteiro, que foi de 1908 a 1912, quando Vitória passa a ser conhecida como a cidade presépio. Falo da influência de Pereira Passos, com o seu bota abaixo, o saneamento, o urbanismo e o embelezamento em Vitória. Sigo pela década de 20, onde Vitória é o centro comercial do Espírito Santo, e os anos 30, que chegam em Vitória com grandes obras na região central. Falo da Praça 8 de Setembro e, em seguida, do período da intervenção, de 30 a 45, onde a gente começa a ter os armazéns do porto de fato implantados, sendo que o quinto só em 1959. Sigo falando ainda da influência de Agache em Vitória pelo projeto de 1946, 20 anos depois do projeto do Rio, onde ele faz uma intervenção no bairro Operário, na colina da Caratuíra, e uma proposta de utilização da Ilha do Príncipe para a chegada à Vitória. Sigo pelos anos 60, quando o centro deixa de ser área importante para o poder público e precisa Vitória de uma nova área de expansão para esse poder, que passa a ser enseada do Suá, enquanto a população de maior poder aquisitivo segue para a Praia do Canto. Falo então a análise dessas estruturas coloniais dada por Mendonça e Almeida e concluo dizendo que a inquietação atual com o desenho urbano centro de Vitória é a busca pela estrutura remanescente desses períodos colonial e imperial. Para isso, essa pesquisa trabalha com sobreposições dos traçados, buscando pontos de interseção. E agora, Felipe, continua aí. Olá, tudo bem? Obrigado, professora, pela oportunidade. Aproveito também para agradecer à Universidade Federal Fluminense e ao CNPq pela oportunidade da bolsa de pesquisa e iniciação científica que realizo hoje. Aproveito para continuar a introdução que a professora Luciana fez anteriormente acerca do Centro Histórico de Vitória. Ainda existem trechos que permanecem dos arruamentos, devido à implementação tanto da topografia quanto das construções. Os levantamentos das ruas foram feitos com seus respectivos nomes através dos documentos datados de 1807 a 1869 da Câmara Municipal de Vitória, onde se pretende chegar até os documentos de 1889, onde existem documentos a fim de complementar a listagem. Nas imagens mostradas durante essa fala, mostram todos os nomes das ruas identificados de forma a evidenciá-las se elas ainda existem, se elas foram renomeadas ou se perderam ao longo do tempo. Bom, desse modo, a fim de propor uma análise sobre o desenvolvimento urbano do Centro Histórico de Vitória, nós pegamos 3 mapas conseguidos até então para sobrepor e fazer essa análise. O primeiro se situa em 1767, a planta da Vila Velha de Vitória. O segundo se trata da planta do Novo Arrabalde, de 1896, tratada anteriormente pela professora Luciana Nemer. E a última e mais atual seria a planta cadastral de Vitória, conseguida através dos órgãos públicos, como a própria Prefeitura de Vitória. A fim de situar como foi feita essa divisão, primeiramente nós fizemos uma limpeza, situando apenas os lotes, que seriam analisados por ser uma escala macro e mais fácil de identificar, e situamos através de cores, onde em 1767
representado por vermelho. A planta do Novo Arrabal, de 1896, se situa em verde, onde pode ser identificado que houve uma expansão para leste, e o que está em preto é a planta atual de Vitória, né, conseguida pela cadastral de 2018. Podemos concluir, então, que, apesar das perdas do traço original e da arquitetura representativa dos períodos, verificou-se a permanência das grandes áreas ancoladas pela topografia ainda preservada. A pesquisa vem levantando e relacionando, né, os arquivos do município de Vitória, assim como o trabalho de sobreposição desses mapas, mas ainda aliado ao trabalho de campo, interrompido até então pelo momento que estamos vivendo, mas que, ao ter essa aliança com o levantamento dos prédios históricos, podemos identificar o que ainda é preservado, o que foi adaptado a novos usos e a um novo traçado urbano do centro de Vitória. Pode-se concluir, desse modo, que a arquitetura e o urbanismo estão entrelaçados através da história da ocupação do território do centro de Vitória. Aqui, então, terminamos a nossa apresentação do artigo e agradecemos muito a atenção de todos até esse momento. Obrigado!